Todo mundo recebeu aí o grão de mostarda aí, amém, irmãos? Você está vendo? Fala para o irmão que está do seu lado, você que recebeu o grão de mostarda, fala para ele, a fé que você tem já é a fé necessária para qualquer milagre. Fala para ele, porque eu tenho certeza que a sua fé é ainda maior do que esse grãozinho aqui. Amém? É, com certeza. Opa! Oh, aleluia! Obrigado. Esses irmãos, tá vendo? Deus é bom demais para mim, né? Deus manda esses irmãos que me amam. Oh, glória! Né? Obrigado. Bem, meus irmãos, vamos para a palavra do Senhor, para Mateus 11, verso 1. Vou dar uma olhada aqui no nosso horário. Sim, irmãos, o último detalhe importante, eu lembrei aqui que eu precisava de falar. Esse retiro, né, das irmãs, embora eu fique até pensando se não tivesse o retiro, né, eu acho que a gente ia ter realmente, ia até precisar das cadeiras lá atrás, que acabou que a gente tirou para usar para uma coisa e não devolvemos ali. Mas esse retiro ele foi marcado numa época, né, da nossa agenda, quando a gente estava adaptando essa questão dos cultos. O que eu quero dizer com isso? É que nos próximos cultos de ceia não vai ter nenhum evento, amém? Porque o culto de ceia é, de fato, né, o nosso culto mais importante, né, do mês. Então a gente quer centralizar, né, assim como a gente já faz com as crianças, né, de não ter o trabalho das crianças. Então, centralizar todas as atenções da vida da igreja para esse culto, amém? Então, na verdade, esse retiro aconteceu por uma pequena confusão aí de agenda, mas não vai se repetir, da gente ter evento em final de semana de culto de ceia, tá bom? Então, foi apenas aí um pequeno erro, vamos assim dizer, né? Uma falta de atenção, especialmente minha, inclusive. Mas vamos lá. Mateus, capítulo 11, verso 1. Acompanhe, por favor, na palavra do Senhor. Mateus 11, verso 1. Está escrito. Nós vamos ler aqui até o verso 19. Mateus 11, verso 1. Está escrito. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desculpe. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio.
Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Aleluia. Amém. Eu quero pedir para que você que está em casa também nos acompanhando, por favor, diga para as pessoas que estão aí próximas da sua casa, de você aí na sala, onde você estiver assistindo, que todo o seu coração vai estar atento à palavra do Senhor, amém? Eu quero chamar os irmãos que estão presentes aqui, para você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, Senhor, mais uma vez nessa manhã. Pedimos para que o Teu Santo Espírito possa trazer clareza de entendimento, revelação viva da Tua palavra, que tem o poder de nos transformar, que tem o poder, ó Deus, de nos reorientar, que tem o poder, ó Deus, de abrir o nosso entendimento, ó Deus, de mudar os nossos pensamentos e nos trazer, ó Deus, justamente para aquilo que é a Tua boa, agradável e perfeita vontade, em o nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Amém? Aleluia. Veja, esse texto que eu acabei de ler com você é um texto que, como os estudiosos da palavra costumam dizer, como se fosse um trecho de transição. Porque algo, especialmente a respeito dos evangelhos, é justamente esse trecho da transição. Transição especialmente entre a antiga e a nova aliança. Por isso eu quero citar aqui brevemente algumas partes desse texto, para a gente chegar no final, mas para que você tenha clareza de todo o contexto e o cenário, onde estava acontecendo, esse momento que o Senhor Jesus está falando com os discípulos, e tantas coisas já estão acontecendo no seu ministério. Então esse trecho é uma importante transição, não apenas do ministério do Senhor Jesus, uma transição do ministério dele também, assim como da nova aliança. Então teve uma mudança no ministério dele, especialmente aqui a partir de Mateus 11, considerando o evangelho de Mateus, mas teve uma mudança também de aliança. Ele está falando sobre essas duas transições. E considerando os 10 primeiros capítulos do evangelho de Mateus, nós temos o início da vida e do ministério do Senhor Jesus, seguido do Sermão do Monte, que são os capítulos 5 a 7 de Mateus. Então nós temos o começo, da história. E depois de algumas curas e milagres, agora no capítulo 10, o Senhor Jesus, ele instrui, ele traz uma instrução aos seus 12 principais discípulos. E aqui começa a transição do ministério do Senhor Jesus, porque até então, o Senhor Jesus, ele era um pregador, ele era usado já para a libertação de cativos, cura de enfermos, mas agora ele começa a ter uma equipe, amém? Junto com ele. Então, esse é o contexto, o panorama geral, bem resumido, claro, do início do capítulo 11. Uma transição do início de um ministério com discípulos. Jesus começa a ter agora discípulos de fato. Então, esse é o ponto de partida, quando ele começa a realmente trazer as instruções aos 12 com clareza, começa a contar com eles, começa a estabelecer uma obra para eles, para os discípulos. Então, é um momento muito importante que Jesus está preparando, os discípulos que iriam continuar o ministério dele, mas é também, especialmente, uma transição de antiga para nova aliança. Então, é um texto importante da palavra de Deus. E aí agora, já no capítulo 11, no verso 1, você percebe que Jesus ele começa a ensinar e pregar na cidade dos discípulos. É o que está escrito aí no verso 1. Pode voltar. Isso, já está no verso 1, obrigado. Só que uma coisa curiosa é que o Senhor ele não liberta João, que estava encarcerado. E João, inclusive, ele provocou o Senhor, entre os versos 2 e 6, tentando saber por que o Senhor não o libertou. Deixa eu colocar aqui no capítulo 11 da minha outra Bíblia, aqui, que eu achei que eu tinha colocado. Ótimo. Agora sim. Então, no verso 2, coloque no verso 2, por favor, vamos lá. Então, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aqueles que estava para vir, ou venho esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciar a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos santos, os leprosos são purificados, surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E no verso 6, o que está escrito no verso 6? Vamos ler juntos, vamos lá?
e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então veja, João estava passando por um grande teste. Qual teste? Ele foi preso por querer fazer valer a palavra do Senhor, num contexto, né, de liderança lá da época, né, dos governantes da época. E João, ele foi aquele que inclusive viu Jesus como esse cordeiro que tira o pecado do mundo. Só que agora João está preso. Alguns dos discípulos de João já estavam acompanhando o Senhor Jesus, e como bons discípulos, eles tinham ido visitar João na cadeia, e aí João manda uma mensagem para o Senhor Jesus, através dos discípulos dele. E aí os discípulos saem da cadeia e vão em direção ao Senhor Jesus, e falam, olha, João mandou a gente perguntar, se o Senhor é aquele que ele disse que era mesmo. Em outras palavras, foi isso. O Senhor é aquele que haveria de vir, aquele Messias, de fato, é isso mesmo. Só que quando João faz essa pergunta, na verdade, João, ele era como que insatisfeito com o momento que ele estava passando. Qual que era a insatisfação dele? Estar preso no momento em que o ministério do Senhor Jesus está começando a crescer, a avançar, e ele não percebe o Senhor Jesus movendo um dedo para tirá-lo daquela cadeia. O Senhor Jesus nem foi lá. Entendeu? E aí o que acontece? Quem foi que de fato apresentou o Senhor Jesus como ministério? Como ministro, aliás, como esse Messias de fato? Foi o próprio João. Entende? Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com as nossas expectativas. Porque muitas vezes nós somos instrumento de bênção na vida de alguém, e justamente no meio da dificuldade que você espera aquela pessoa te ajudar, talvez aquela pessoa estará ausente. Então, esse foi um momento de um teste muito duro na vida de João, não tenha dúvida. Esse teste, né? Então, esse é um grande teste, porque coisas ruins acontecem conosco, e às vezes, ou muitas vezes, dependendo da época, acontece de ser muitas vezes, dependendo da época, nós não percebemos a libertação do Senhor Jesus daquela condição que nós estamos, mesmo Ele estando tão próximo. Porque veja que Jesus estava próximo de João. Porque João estava preso, os discípulos foram até João no presídio, pegaram a mensagem que João falou para eles, perguntaram para Jesus, e foram até Jesus, entendeu isso? Então Jesus não estava longe, Jesus não poderia falar para os discípulos, avisa para o João, inclusive, que se eu estivesse mais próximo, né, até que eu iria lá para visitá-lo, para fazer alguma coisa, mas como eu estou aqui há 6 meses de caminhada, de distância para chegar lá, não era esse o fato, não era isso que estava acontecendo. Então este foi o teste de João, e certamente, vez ou outra, é o nosso teste também. Só que a advertência que foi feita a João é para nós também. Porque quando o Senhor Jesus diz que, no verso 6 que a gente acabou de ler, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Como assim, pastor? Veja, meus irmãos, não é porque coisas ruins estão acontecendo com você que significa que o Senhor não esteja vendo, que significa que o Senhor está ausente disso. Não. O Senhor é aquele que está com você no meio da tempestade. O Senhor é aquele que está com você na fornalha de fogo e vai te dar o livramento lá. O Senhor é aquele que está com você, ainda até que você caminhe pelo vale da sombra e da morte. Ele vai estar com você. E você não precisa temer mal nenhum. Paulo e Silas foram presos. Lembra? Então nós temos aqui João preso, e nós temos Paulo e Silas presos também. No livro de Atos, capítulo 16, lembra? Depois você pode conferir. João preso, reclamou, duvidou de quem era o Senhor Jesus. Paulo e Silas, eu ia falar Atos, né? Atos e Silas, é porque está no livro de Atos, né? Paulo e Silas, no livro de Atos, foram presos também, de fato por causa do Evangelho. De fato por causa do Evangelho. Comportamento de João, reclamar, duvidar de quem era o Senhor. Comportamento de Paulo e Silas. O que eles fizeram na cadeia? Alguém se lembra? Começaram a louvar o Senhor.
começaram a bendizer o nome do Senhor. Entende? Eles simplesmente começaram a louvar o Senhor. Isso que eles fizeram. Então a questão é, no meio da situação difícil, no meio da cadeia que você estiver enfrentando, no meio da prisão que você estiver adentrando de repente, qual que é a sua resposta? Duvidar do Senhor ou louvar o Senhor mesmo sem entender? Percebe? Esse é um grande teste. Eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando que é simples, mas é um teste. E meu irmão, eu tenho certeza de uma coisa: se você louvar e bendizer o nome do Senhor, cadeias vão cair por terra, assim como caíram ali em Atos 16. Amém? E aí, em seguida, depois, para que não houvesse dúvidas, a respeito do testemunho de João por estar encarcerado, Jesus começa a dar um extraordinário testemunho sobre João Batista perante o povo. Aí do verso 7 até o verso 15, Jesus começa a falar somente sobre João. Ele dá como se fosse aqui, como que, sabe, é como se o Senhor Jesus estivesse escrevendo a história sobre João. O João que estava preso. Por isso o Senhor sabe todas as coisas, Ele se importa. João não estava abandonado. E o Senhor no verso 11, coloque no verso 11 por favor. Verso 11. O Senhor ele chega a dizer no verso 11 o quê? Que ninguém apareceu maior que João Batista. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Ninguém apareceu. Por quê? Porque João profetizou sobre o Messias e viu o próprio Messias. Olha para cá, veja. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, os profetas profetizavam sobre o Messias, mas eles não se encontravam com o Messias fisicamente. Amém? Você está me entendendo? Então Isaías, um grande profeta, meu Deus, como que o livro de Isaías é rico, a respeito dos anúncios, das profecias, dos sinais, das evidências do Senhor Jesus Cristo como Messias. Mas Isaías conviveu aqui na terra com o Senhor Jesus como Messias, sim ou não? Não, assim como os outros profetas. Só que João, não, ele foi o tipo de profeta que ele profetizou e ele conviveu com o Messias que ele profetizava. Ele profetizou a respeito da vinda desse rei, desse reino dos céus, e ele viu esse rei, esse que estava trazendo o reino dos céus para a terra. Ele profetizou e conviveu. Então foi extraordinária a experiência de João. Por isso que o Senhor Jesus disse que não tinha dos nascidos de mulher nenhum maior do que ele. Nenhum maior do que ele. Ninguém apareceu maior de João Batista. Só que, na segunda parte do verso 11, está escrito: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala para ele, fala: meu irmão, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Fala assim, sabe por quê? Porque o menor no reino dos céus tem o próprio Messias no seu espírito. Fala assim, o Messias está aí. Você faz parte. Amém? Desses que são grandes no reino dos céus e maiores que João Batista. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Eu sei que parece absurdo isso. Peraí, então eu tenho um privilégio maior do que o de João Batista? Sim! Sim! Porque o Messias está dentro de você. Você está me entendendo? O Senhor, Ele é com você. O Senhor não é alguém que você encontra de vez em quando, é alguém que acorda com você, que dorme com você, que caminha com você, que vive em você, que consola você, que livra você, que dá poder a você, que enche você. O Senhor, Ele fez uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação do século. Você está me entendendo? João Batista conviveu com o Senhor Jesus? Sim. Mas foi um espaço curto da vida dele. A questão é, quem será que convive mais com o Senhor Jesus? João Batista ou você? Você. Porque você tem toda uma vida com o Senhor Jesus Cristo no seu espírito. Você está me entendendo? Então por isso que o Senhor Jesus diz que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então aqui, o Senhor Jesus, Ele começa já a trazer citações, revelações, anúncios sobre a nova aliança da graça.
Então esses que são os menores do reino dos céus, sendo todos os menores do reino dos céus superiores a João Batista, ele está falando da nova aliança. Porque somente a nova aliança que pode nos prometer isso. Você está me entendendo? Por causa da obra da cruz, de Cristo. Não é porque nós sejamos melhores do que João Batista. Claro que não. Aqui não é uma comparação de caráter, né? De valor, de conduta. Não tem nada a ver com isso. A questão é que a obra de Cristo no Calvário trouxe essa realidade, essa verdade. Hoje Deus não é alguém que você procura, mas é alguém que reside em você. Você se tornou templo e santuário do Espírito de Deus. Se você quer falar o endereço de Deus para alguém, você pode até apontar o dedo, mas você tem que terminar aqui, ó. Sabe onde é que Deus mora? Sei, bem aqui, ó, dentro de mim, está aqui. Ah, ele mora aí, você acredita? Pois é. Veja, essa é a graça do Senhor. Isso é por causa do sangue. Eu sei que quando nós falamos isso, né, o inimigo começa a florescer aí na sua mente, né, uma série de pensamentos. Ah, mas eu não faço todas as coisas certas. Ah, mas eu tenho meus pecados. Ah, mas eu tenho as minhas falhas. Como que é isso, meu irmão? O poder de Deus em você é porque a obra já foi consumada. Cristo permanece porque o sangue de Jesus já justificou, já te lavou de todos os seus pecados. Foi uma obra perfeita e completa para sempre. Por isso que é consumada, por isso não precisa ser repetida, por isso nós apenas celebramos, nos lembramos, como Paulo disse, em memória de mim, se referindo ao Senhor Jesus. Amém? Essas são as palavras do Senhor Jesus, em memória de mim. Nós fazemos em memória dele. O dia da ceia do Senhor, que nós celebramos justamente a nova aliança, é para nos lembrarmos dele, não é para lembrar de você, não é para lembrar de mim, não é para lembrar de mais ninguém, é em memória dele. E memória dele é sobre o que ele fez e continua fazendo, e sobre aquilo que ele prometeu que vai completar na sua vida, porque ele fez uma promessa, ele vai completar a boa obra que ele começou na sua vida. Amém? Só que no verso 14... aqui de Mateus 11, nós estamos literalmente seguindo o texto. No verso 14, o Senhor ainda falando sobre João, ele explica que a profecia de Malaquias 4, amém? Isso é o final do Antigo Testamento, houve uma profecia. E depois de Malaquias, do livro de Malaquias, que é o último do Antigo Testamento, houve um período de silêncio. É o período intertestamentário, cerca de 400 anos, segundo os estudiosos da palavra de Deus. É como se Deus tivesse ficado em silêncio. Então o Antigo Testamento terminou com a profecia, que ela está lá em Malaquias 4, 5 e 6, amém? Depois você pode conferir. E aí, nós temos no primeiro evangelho, no primeiro dos 4 evangelhos, no evangelho de Mateus, o cumprimento da profecia que foi a conclusão do Antigo Testamento, que era sobre a vinda de Elias. E essa vinda de Elias, ela tem um cumprimento duplo. É uma profecia de cumprimento duplo. Na verdade, as profecias da palavra de Deus, muitas vezes elas têm como se fossem camadas ou cumprimentos múltiplos. Não é apenas uma profecia específica para se cumprir uma única vez ou de uma única forma. Não, às vezes tem múltiplas formas. E esse é o caso de Malaquias 4 também. Então Jesus ele explica no verso 14: e se o quereis conhecer, João Batista, está falando de João Batista, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Elias. Então, João Batista ele veio no espírito de Elias, ou seja, é um ministério semelhante. Só que essa profecia também vai se cumprir, amém? Lá em Apocalipse 11, quando o próprio Elias virá, de fato, pisar na terra, num período que eu e você não estaremos, porque teremos sido arrebatados. Chega, amém. Amém. Nós vamos estar em outro lugar, amém? Quantos creem que serão arrebatados? Aleluia. Só que agora, indo para o verso 13, no verso 13, voltando aí no verso 13, nós temos uma contundente e definitiva declaração de Jesus a respeito de até quando os profetas da antiga aliança profetizaram. Olha o que diz aí no verso 13. Porque todos os profetas e a lei
profetizaram até quando, irmãos? Aí no verso 13, até o quê, irmãos? Está ali. Até João. Até João. Então os profetas da antiga aliança profetizaram até João. Então essa declaração muito importante, num tempo em que se questiona até mesmo se os 4 evangelhos são o Novo Testamento, ou a nova aliança. Talvez você não ouviu coisa desse tipo, mas se você pesquisar um pouco, você acaba descobrindo essas confusões que as pessoas querem criar na palavra de Deus. Por isso eu digo para você que é claro que os 4 evangelhos realmente estão na nova aliança. Até porque a antiga aliança não é uma boa notícia. E os evangelhos, eles foram escritos logo depois que o Senhor disse, né? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, lá em Lucas 22, você está me entendendo? Amém? Então faz parte. Só que a confusão que muitos têm são a respeito desses textos, que eu estou tentando explicar para você, de Mateus 11, que é um texto de transição. É quando o Senhor declara coisas que ainda estão se concluindo a respeito da antiga aliança e coisas que começaram a respeito da nova aliança por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nos evangelhos nós temos essas transições, mas, de fato, os 4 evangelhos fazem parte da boa notícia do evangelho da graça. Até porque, nos evangelhos, nós temos aquele que veio cheio de graça e de verdade. Amém? É para anunciar ele. Porém, agora partindo para o final, no verso 16, o Senhor, ele começa a mudar o seu discurso e parte para uma conclusão final. E ele conta aqui, basicamente, 2 experiências, que eu posso dizer que são experiências até culturais e de caráter até meio infantil, na vida dos judeus daquela época. E essas experiências vão mostrar se, de fato, nós estamos no espírito da nova aliança, que é o que nós celebramos hoje aqui, nessa manhã. Amém? Então, nos versos 16 ao 19, nós temos essa conclusão de onde o Senhor Jesus queria chegar. Então, deixa eu ler com você mais uma vez, os versos 16 ao 19. Mas a quem hei de comparar esta geração? O Senhor pergunta. Aí ele diz, como pode comparar? Aí ele fala, é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Está vendo? Meninos sentados nas praças estão gritando, de um lado para o outro. E aí o Senhor Jesus vai e começa a comparar as coisas aqui. Primeiro, né, o Senhor, ele fala de 2 brincadeiras, né, que ele disse aqui. Né, então, a brincadeira, porque eu sei que parece estranho, daqui a pouco eu explico um pouco melhor. Esse tocar a flauta e não dançar. É tipo uma brincadeira, são meninos gritando com os outros, falando, a gente está tentando brincar, você não quer brincar. Então a gente tocou flauta, vocês não dançaram. Ou seja, aqui supondo ser uma música de dança, né? Então algo mais movimentado, mais festivo, vamos assim dizer. Aí fala de uma outra brincadeira, a segunda brincadeira, fala, olha, entoamos lamentações e não pranteastes. Então na hora de dançar vocês não dançam, na hora de chorar vocês não choram. Amém? São meninos sentados numa praça. É um contexto de brincadeira. Eu sei que para nós, na nossa cultura, parece uma brincadeira estranha, né? Pelo menos essa de chorar, né? Mas daqui a pouco eu te explico melhor. E aí depois o Senhor Jesus, ele vai falar de 2 homens. No verso 18. Pois veio João, que não comia e não bebia, e dizem, tem demônio. Então primeiro veio um, para anunciar algo, para profetizar algo, falou, não come, não bebe, ele não vai em festa, só come gafanhoto. O que ele bebe? Água e mel silvestre. E o mel que ele mesmo tira, ele pega o ferrão da abelha e dá uma mastiga ainda, no dente, assim. Bicho bruto, estranho, né? Todo esquisito, aquele sujeito que você olha assim... Eu acho que se trouxesse para os dias atuais a imagem de João Batista, talvez você ia pensar que era tipo um mendigo, assim, uma coisa parecida, assim, um sujeito meio que não faz mais a barba, abandonado, que vive ao relento, assim. Essa era a vida dele. Mas era um homem de Deus. Então vem esse que não come, não bebe, não se veste bem, come só coisa estranha,
A roupa dele era pele, né, de animal. Aí todo mundo fala, não, deve ter demônio. Isso é demônio, certeza que é demônio. Essa era a conversa das pessoas. Só que aí veio um outro, tá bom, se você tem dificuldade com esse que se veste dessa forma, que come esse tipo de coisa, essa vida de um ermitão, né? Ok, aí veio o outro, diferente. O que o Senhor Jesus diz? Né? Verso 19. Veio o Filho do Homem que come e bebe, agora vem um que vai na festa, que come de tudo, que bebe de tudo, que inclusive começou o ministério numa festa, você está me entendendo? Numa festa de casamento. E começou com uma coisa assim, que seria super polêmica, né, nos dias atuais, né? Acabou o vinho. Aí muitos religiosos iriam falar, graças a Deus, acabou. Agora esse povo para de beber. Mas aí aparece um profeta da parte de Deus, que muita gente não sabia que era o Messias, e diz, não pode acabar a festa não, vamos fazer mais, como se diz, né? Mas acabou, não tem, o dinheiro do noivo acabou, da noiva também, o pai da noiva está quebrado. Tem água? Tem, vamos pôr ali e tal, vamos orar. Aí de repente, vinho novamente. Você percebe a oposição das duas coisas aqui? Existe uma festa de lamento e existe um profeta de lamento. Existe uma festa de dança e existe um profeta de dança. São esses paralelos que o Senhor está dizendo aqui. Ele falou, verso 19, o Filho do Homem que come e bebe, dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelas obras. Então veja, o Senhor Jesus, ele faz uma primeira advertência no verso 16. Quero chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Cadê? Quem que estava tocando o teclado mesmo? Que eu nem... Wilson. Pode vir aqui, Wilson. Ótimo. Então o Senhor fala no verso 16, mas a quem hei de comparar esta geração? Então a primeira advertência que o Senhor faz, aquela geração atual, presente, foi uma advertência querendo dizer o seguinte, falou, olha, vocês não se envolvem. Porque olha só o que ele diz a seguir, no verso 16. É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Ou seja, a primeira advertência do Senhor, nessa transição de antiga e nova aliança, é o seguinte, falta envolvimento. Então, esse é o começo, na verdade, eu posso dizer, meus irmãos, de todo declínio espiritual. E o Senhor está falando aqui num cenário que envolve tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Como assim declínio, pastor? É uma queda mesmo, é não se envolver. Ou usando as palavras do pastor Rafael aqui, né? Não se associar. Meu irmão, você foi chamado para se envolver na obra do Senhor, para se envolver na causa do Evangelho. E mais uma vez eu digo para você, aqui o Senhor está falando de pessoas do Antigo e do Novo Testamento. Então tem que ter um envolvimento. Você, nós, sabe, não pode ser daqueles que estão sentados numa praça e que faz algo e que faz outra coisa e não se envolve. Você é dos que se envolve. Esses dias atrás eu tive uma experiência assim, muito boa, né, de ver algumas coisas acontecendo. Os irmãos fizeram um evento recentemente lá na Praia de Boa Viagem, uma comunhão, e minhas filhas foram, né, porque minhas filhas estão, né, radicais livres, aleluia. E aí, eu estava na rua, né, de carro, resolvendo coisas, aí eu pensei, não, vou lá buscá-las, porque eu imaginava que já estava na hora de acabar, eram as 8h30 da noite. Aí eu fui, estacionei o carro lá perto, e fiquei de longe, escondido, quase camuflado, só faltou um boné, né, uma coisa assim, só de longe. Falei, deixa eu ver o que esses jovens estão aprontando, né? Irmãos, eu fiquei tão feliz, eu até chorei, sabe, sério. Até chorei lá sozinho, só o Senhor que viu minhas lágrimas. Mas foi de alegria, não foi de tristeza, não. Aí eu cheguei lá, estava uma correria, os irmãos braçados no outro, correndo no meio daquela areia, subindo aquela poeira, gritando e tudo. Eu falei, aleluia. Eu falei, é isso. Isso que eu vi lá
é diferente do que Jesus estava vendo naquela época. O que Jesus estava vendo naquela época? Era gente cantando música para dançar e ninguém dançava. Era gente cantando música para chorar e ninguém chorava. Estavam lá na praça e ninguém se envolvia. Então, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Você foi chamado para se envolver na obra de Deus. Você está me entendendo? Você foi chamado para se envolver. É isso que alimenta você, é isso que fortalece você, é isso que restaura você. Então, por isso, não seja como essas crianças daquela praça que Jesus estava dizendo. Seja como os jovens lá da Praia de Boa Viagem, da Videira aqui de Recife. Se envolva. Se envolva. Então o Senhor falou de um problema que tinha na antiga aliança. Por que era um problema na antiga aliança? Porque naquela época, era a época de chorar. Mas o Senhor fala de um problema que também tem na época da nova aliança. Que não é a época da brincadeira de chorar, dos lamentos, das lamentações, não. Agora é a época de dançar. Então se é para dançar, dance. Se é para se alegrar, se alegre. Amém. Então você foi chamado para se envolver. Só que, veja, o Senhor falou aqui de duas brincadeiras aí no verso 17. Essa brincadeira, depois de ler alguns comentaristas, alguns estudiosos da palavra do passado, eu tentei entender isso aqui, porque pareceu estranho para mim, né? No verso 17, nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. E aí alguns comentaristas da palavra de Deus, homens de Deus do passado, que conhecem bem da cultura judaica, eles explicam o seguinte, que essas duas brincadeiras eram brincadeiras comuns entre, né, as crianças de Israel, que uma era a brincadeira de festa de casamento e outra era a brincadeira de velório. Olha que coisa estranha, né? Como é que criança brinca de velório? Pois é. Então tinha criança que brincava de velório e tinha criança que brincava de festa de casamento. Festa de casamento até que eu entendo, mas brincar de velório, pois é. Então, quando o Senhor falou, na segunda parte do verso 17, entoamos lamentações e não pranteastes. O Senhor estava dizendo uma brincadeira daquela época. Então as crianças lá de Israel brincavam como se fosse um velório. Aí eles tocavam uma música assim, bem mais assim, melancólica, para todo mundo chorar, ficar triste. Quanto tempo, foi tão bom essa vida com ele. Aí ficava brincando de velório. Coisa estranha para nós, mas é isso. Só que eles também brincavam de festa de casamento. Aí festa de casamento era tocar flauta, sabe, e tambores e aquela coisa, e vai, tarará, e dançava. Só que o Senhor Jesus, através dessas duas brincadeiras, e pelo contexto que eu mostrei para você aqui em Mateus 11, ele falou de duas alianças, amém? Não é assim? Até João Batista, profetas do Antigo Testamento. A partir do Senhor Jesus em diante, profetas do Novo Testamento. Está claro para os irmãos, amém? Então são duas alianças, dois profetas e duas festas. São três paralelos que o Senhor Jesus coloca aqui em Mateus 11. Amém? E veja, lá em Hebreus 8, no verso 6, coloca aí para mim, por favor. Hebreus 8. No verso 6. Quero chamar os irmãos da equipe de louvor aqui, por favor. Os servos já estão prontos, os elementos da ceia? Podem se posicionar aí atrás, por favor, Jonas? Que eu já vou chamar os irmãos, amém? Hebreus 8, verso 6. Está escrito: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança
antiga aliança, Antigo Testamento, a lei, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, que é a nova e eterna aliança, que não tem fim, porque depende da obra exclusiva de Cristo Jesus. Uma obra santa, justa, perfeita, aprovada por Deus e que vale para todos sempre e jamais será repetida, porque ela tem valor eterno. Amém. E por isso nós temos segurança. Só que deixa eu te falar algo ainda. Essas duas brincadeiras, na verdade, é o Senhor justamente explicando as duas alianças e explicando os dois profetas de cada aliança. A brincadeira de velório é justamente para mostrar qual que era o espírito da antiga aliança, daqueles que profetizaram até João. Depois você pode conferir, não tenho tempo para isso, mas de 2 Coríntios capítulo 3, depois você confere, Paulo chama o ministério da lei, o Antigo Testamento, de ministério da morte. E morte, você acha que tem mais a ver com o quê? Com festa de casamento ou festa de velório? Com festa de velório, ou brincadeira de velório. Festa de velório, interessante, né? Então a antiga aliança é o ministério da lei, é a brincadeira de velório. Na brincadeira do velório, as crianças lá de Israel, elas choravam ou se alegravam? Qual que era a brincadeira? Chorar. Antiga aliança, João Batista, brincadeira de velório. Só que aí quando o Senhor Jesus diz da brincadeira do casamento, que é a brincadeira da flauta, é uma brincadeira de se alegrar, é uma brincadeira de celebrar. Amém? Esse é o ministério da nova aliança da graça. Você não precisa mais ficar em função do choro, do pranto, da melancolia. Na nova aliança da graça de Deus tem uma nova festa, a festa do casamento, a festa de celebração do noivo e da noiva. Já está tudo preparado. Você foi aperfeiçoado. Você, como igreja, como a noiva de Cristo Jesus, já foi livrado de toda mancha, de toda mácula, de toda ruga. Você já faz parte da noiva ataviada, que está preparada para a vinda do seu noivo. E por isso, quando nós celebramos a nova aliança da graça, a festa do casamento, o novo profeta, o maior dos profetas, o Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe a boa notícia, nós entendemos que o espírito dessa nova aliança é um espírito de celebração, é um espírito de festa. Amém? E sabe, em Filipenses, no capítulo 4, no verso 4, Filipenses 4, verso 4, está escrito, quer chamar já os irmãos, podem vir aqui para frente, os servos, por favor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sabe, só um pouquinho mais baixo, por favor, Igor. Sabe aonde Paulo estava quando escreveu essa carta? Paulo estava preso. Mais uma vez. Que a prisão de Paulo lá de Atos 16 que eu te falei foi uma, esse aqui foi outra prisão. Foi preso de novo. Aí Paulo, de dentro da cadeia, preso, injustiçado, ele escreve nada mais, nada menos que aquela que é considerada, ao longo dos séculos, não é uma consideração minha, a consideração de antigos estudiosos da palavra de Deus. Você perguntar para qualquer estudioso, especialmente do Novo Testamento, perguntar para ele, vem cá, qual que é a carta mais alegre do Novo Testamento? Todo mundo vai falar, a carta mais alegre é a carta de Filipenses.
Porque é onde Paulo insiste na alegria. É onde mais vezes aparece a palavra alegria. Alegrai-vos, outra vez vos digo. E ele já tinha falado ainda outras 2 vezes anterior a essa, sobre alegria. Então a carta mais alegre do Novo Testamento foi escrita por um homem, no Espírito da graça de Cristo Jesus, na nova aliança, preso. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o seu sofrimento atual, mas eu sei que você enfrenta sofrimentos. Nenhum de nós estamos isentos a certas cadeias, a certas prisões. Entende? No sentido figurado que eu estou dizendo para você. Às vezes a sua cadeia, a sua prisão, que parece que você está dentro dela ainda, é uma enfermidade, que não vai embora, que insiste. Você ora pela cura, você crê na cura, e eu creio também, vamos continuar crendo e continuar orando, mas tem tempo, não aconteceu. Às vezes a sua cadeia, a sua prisão, não sei, de repente é um desemprego, uma dívida altíssima, que parece impagável. Parece que você está preso nisso. Às vezes é um problema de família, relacionamento, um problema com o filho, ou com seus pais, não sei, com algum parente. Ou às vezes um problema de relacionamento dentro do trabalho, ou às vezes algum problema até com o irmão da sua própria célula. Parece que você está preso naquilo. A questão é, se você está no espírito da antiga aliança, fará como João Batista, vai achar em Jesus pedra de tropeço. És tu mesmo, Senhor, aquele que cura? És tu mesmo aquele que prospera? És tu mesmo aquele que restaura, Senhor? Achar em Cristo motivo de tropeço. Mas o que Jesus diz? Bem-aventurado são aqueles que não acharem motivo de tropeço, ou pedra de tropeço no Filho do Homem. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz, alegre. Então Paulo estava preso, mas Paulo, no Espírito da graça, da nova aliança, não achou em Cristo Jesus pedra de tropeço. Mesmo estando preso, o Espírito de Cristo, da nova aliança da graça de Deus, a época em que se celebra a brincadeira da festa de casamento, Paulo entendeu o Espírito e escreveu sua carta mais alegre da sua vida. Na cadeia, preso, no meio do sofrimento, no meio da angústia. Sabe, irmãos, isso, eu deveria de repente até fazer uma reunião com o Ministério de Louvor, para falar isso para eles, com muito amor e carinho, não para condenar. Mas, irmãos, existe um equívoco de muita gente, de achar que o espiritual, na nova aliança da graça, é somente aquilo que te traz choro e quebrantamento. E às vezes pensar que aquilo que é alegria, que aquilo que é de festa, que aquilo que é de celebrar, dançar, pular, achar que isso é coisa da carne. Só que Jesus, através dessas 2 brincadeiras, está dizendo justamente o contrário. Brincar de velório, ministério da morte, João Batista, antiga aliança. Brincar de festa de casamento, ministério da vida, daquele que veio da vida e vida em abundância, nova aliança, palavra de Cristo Jesus, a palavra da graça, daqueles que são homens de Deus, que mesmo no meio da prisão e da cadeia, escrevem a carta mais alegre da vida deles. Martinho Lutero foi um grande reformador, você sabe, inclusive agora no mês de outubro foi celebrado, né, o aniversário da Reforma Protestante, então vale a pena lembrar de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele dizia o seguinte, que nos momentos mais difíceis da vida dele, de tentação, de luta, de angústia, sabe o que ele fazia? Ele chamava algum irmão perto dele e falava: irmão, vamos entoar um salmo ao Senhor, para envergonharmos o inimigo. Por isso, deixa eu te falar, meu irmão, como Paulo e Silas na prisão, quando tudo parece difícil ao seu redor, sabe de uma coisa? Faça como Martinho Lutero, faça como Paulo e Silas, né? Faça como Paulo quando escreveu a carta aos Filipenses, começa a entoar um salmo e começa a louvar e bendizer o Senhor, se alegrar na presença dEle, porque você foi chamado não para brincadeira de velório, você foi chamado para brincadeira de festa de casamento. Esse é o Espírito da graça, esse é o Espírito da nova aliança. É um espírito de alegria, de sorriso. Por isso, meu irmão, eu sempre chamo a atenção dos irmãos. Os irmãos sabem que congregam aqui, né? Que permanecem. Veja, eu sempre estimulo os irmãos, dê um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Não é? Por quê?
Porque a nossa brincadeira é a brincadeira da festa de casamento, não é brincadeira de velório. Amém? Nós temos que, sabe, de repente cantar mais músicas alegres. E eu achei uma música antiga que nós vamos cantar depois de distribuir os elementos da ceia. Amém? Fique em pé onde você está. Enquanto você pode ficar só no instrumental, e não vamos cantar ainda não, daqui a pouco a gente canta. Amém? Você que já foi batizado numa igreja evangélica pode receber os elementos. Amém? Nós vamos entregar e depois que todos receberem, nós vamos celebrar. Amém? Aleluia. Alguém ainda não recebeu os elementos da ceia? Todos receberam? Abra, por favor, antes da gente cantar, Isaías 61, verso 1. Isaías 61, verso 1. Está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, estão na festa do velório. Mas veja que é Sião. Colocar sobre eles o quê? Uma coroa, em vez de cinzas. Óleo de alegria, em vez de pranto. Vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O Senhor Jesus Cristo é aquele que foi ungido com óleo de alegria, mais do que todos os seus irmãos. Amém? Por isso, erga o pão para o alto, por favor. Diga assim: este pão é o corpo de Cristo, é o motivo da minha alegria, porque eu sei que ao comer este pão, eu estou reafirmando que Ele me dá saúde. O Senhor Jesus Cristo me cura de toda doença, porque Ele tomou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores, e o castigo que me traz a paz e que me permite ter alegria estava sobre Ele. Aleluia. Coma do pão e agradeça o Senhor. Amém. Agradeço o Senhor pela cura, pela vida, pela saúde, porque Ele tomou sobre si o juízo no seu lugar. Ele recebeu a maldição para que sobre você estivesse a bênção, o favor. Amém. Ele recebeu a doença para que sobre você tivesse a cura, a vida saudável. Amém.
Isso é motivo de alegria. Erga o cálice. Diga assim: este cálice é a nova aliança. Aliança da graça, do favor imerecido. Aliança cujos méritos são somente, exclusivamente de Cristo Jesus. Por isso, ao tomar esse cálice, eu estou declarando que pelo sangue dele, eu sou lavado de todos os meus pecados. Eu sou livrado de toda maldição, de toda cadeia. Por isso, eu posso entrar com ousadia e alegria na presença do meu Senhor, do meu Salvador, perante o trono da graça, em nome de Jesus. Beba do cálice. Eu sei que a gente passou do nosso horário, mas você que puder ficar, nós vamos celebrar uma vez essa canção que nós separamos para cantar aqui, que é uma canção de festa, de alegria, amém? Se você tem que ir embora, que o Senhor te abençoe e te guarde nessa semana e te dê muita alegria. Vamos lá! Uou! Vai! Aleluia! Graça vai cantar, toda força celebrar, cantaremos, gratos por teu amor. Vamos mais rápido. Tua glória nos faz cantar, por toda a terra te exaltar, cantaremos glória a ti, Senhor. Aleluia! Por nos perdoar, por te conhecer, não podemos nos calar, e seremos a geração que dança, canta da tua misericórdia. Ó Deus! Aleluia! E seremos a geração que canta e que a tua glória, oh, a tua glória, ó Deus, por nos perdoar, por te conhecer, não podemos. E seremos a geração que canta sua misericórdia. Aleluia! Glória a Deus. E seremos a geração que celebra a tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. Misericórdia, ó Deus, e seremos a geração que canta e que celebra tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. Aleluia! 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 Quantos estão aqui alegres no Senhor? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Não é nas circunstâncias, não nas situações, não em outras pessoas, mas o Senhor é fonte inesgotável de alegria. Pai, no nome de Jesus, eu declaro palavra de graça, de bênção, de favor sobre a vida dos teus filhos, que eles possam permanecer, ó Deus, nessa festa, na festa do casamento, na festa da celebração, porque nós temos o maior dos profetas, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio trazer a boa notícia da nossa salvação, da nossa libertação, da provisão para toda necessidade, carência, da cura para toda enfermidade. Por isso nos alegramos em Ti,
Não importa, Senhor, se estejamos ainda em prisões de circunstâncias, de tribulações e sofrimentos, mas nós, como Paulo, vamos celebrar ao Senhor com alegria. Nós também escreveremos, Senhor, as nossas cartas de alegria, aonde estivermos, porque nós estamos aqui para nos alegrarmos em Ti, na Tua obra consumada de uma vez por todas, que nos traz paz, porque o Teu reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia, amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala para ele: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Agora, vai cantar outra? Não vai. É porque tem uma parte que eles falam assim: